Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré, nos envolva, nos fortaleça hoje, amanhã e sempre. Vamos continuar com a nossa caminhada evangélica. Agora nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Nós já comentamos na semana passada sobre estes 3 itens referentes ao início do capítulo, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas e Marcos, naquela revelação que Elias reencarnou posteriormente como João Batista. Enfim, tudo isso que mostra que Jesus, de fato, comentou sim sobre a reencarnação. O ensinamento acerca da reencarnação não é novo, não é recente, já existia na época da codificação do Kardec, já existia quanto da encarnação de Jesus e ainda assim é mais antigo. Ou seja, esta ideia de reencarnar, ela é uma ideia muito antiga, pré-existente ao nosso próprio conhecimento. Hoje, na nossa sequência, nós vamos ter um item dos mais interessantes do Evangelho. Trata-se ressurreição e reencarnação. Vamos já combinar inicialmente que nós vamos fazer em 2 partes, porque são muitos os ensinamentos, são vários itens, vai do item 14 até o item 17, com bastante considerações sobre os espíritos acerca desses 2 pilares importantes que precisam ser esclarecidos a respeito: ressurreição e reencarnação. Para nós começarmos, são sinônimos? São ideias semelhantes? Qual a doutrina espírita aproveita ou quais? Porque desde já nós temos que ter em mente uma coisa: ressurgir é diferente de reencarnar. Não estamos a dizer que um está errado e o outro certo, são ensinamentos diferentes. E para facilitar a nossa compreensão inicial, basta uma leitura desse item 4 que nos traz da seguinte maneira bem objetiva. Vejamos. A ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. Então vejamos que, sob esta ótica do Evangelho, nós temos bem claro: ressurgir, ressurreição é retornar ao mesmo corpo. O espírito desprendido retornaria ao mesmo corpo que estava morto. E próprio Evangelho, um raciocínio lógico, o raciocínio científico e, por que não dizer, o pensamento filosófico não nos permite compreender que um corpo que estava morto, inerte, passa a voltar a ter vida. Então, ressurreição é um instituto diferente da reencarnação, em que implica o retorno do espírito, da alma, em um novo corpo, em uma nova vestimenta corporal. Este novo corpo, que nós vamos ver no próximo vídeo nosso para a semana que vem, por isso que é tanta coisa, mas esse novo corpo vai ser redundante, mas vai ser novamente formado. Então, por isso que a reencarnação, ela é aceita e utilizada na doutrina espírita como este novo retorno, esta nova oportunidade reencarnatória. Mas um parêntese,
para que isto aqui faça sentido, para que este raciocínio, ressurreição e reencarnação, façam sentido e uma lógica de raciocínio para nós, há necessidade de concluirmos primeiro e antes de mais nada acerca da existência de espíritos. Aí sai do Evangelho e vamos lá para o livro dos Médiuns, primeiro capítulo do livro dos Médiuns, primeira parte, em que há uma pergunta: há espíritos? Interrogação. E que Allan Kardec, de uma maneira brilhante, apresenta raciocínios, comprovações, demonstrações acerca de fato da existência de espíritos. E justamente estes espíritos que retornam ao novo corpo, reencarnam. Quantas e quantas vezes possam ser necessárias. Pergunta 169 do Livro dos Espíritos, também codificação de Allan Kardec. O próprio Kardec, o nosso mestre, perguntou ao Espírito da Verdade acerca do número de encarnações. Se é sempre a mesma ou se cada espírito tem reencarnações diferentes. Resposta: não. Cada um tem a sua caminhada evolutiva, cada um tem a sua necessidade reencarnatória. Então, eu posso reencarnar 10, 20, 30, 1000 vezes. O meu irmão pode reencarnar muito menos, por já ser um espírito mais avançado. Mas, de início, de conceito, sob esta ótica do capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição seria retornar ao mesmo corpo, que não é aceito. Reencarnação, retornar a um novo corpo que vai ser formado na gestação da mãe, da futura mãezinha, que vai dar a oportunidade, uma nova oportunidade. Então, por isso que fica desde já. Mas vale um parênteses, vale uma ressalva. Afinal, nós estamos aqui para estudar um pouco a doutrina espírita. Em nenhum momento ressurreição é aceita? Será que a doutrina espírita, em alguma situação, pode utilizar este ensinamento de ressurreição? Naquela coleção de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, há uma mensagem com este título, Ressurreição, em que Emmanuel, no início, nos mostra que ressurreição não se mistura com reencarnação. Aqui, no plano material, apenas e tão somente reencarnar. Mas, posso meu desencarne? Vejamos, hoje eu estou reencarnado, amanhã vou desencarnar. Vamos esperar que seja no futuro, eu ainda tenho muitas coisas por fazer aqui. Mas quando chegar o meu momento de desencarnar, perder este corpinho físico, o meu espírito, entidade espiritual, já liberta do corpo, ele vai ressurgir no plano espiritual, reaparecer, retomar a sua vida no plano espiritual. Vejamos que não se mistura em voltar ao mesmo corpo que morreu. Não, eu vou ressurgir, reaparecer no mundo espiritual. Esse é um conceito, uma ideia de Emmanuel. Mas voltando aqui então para nós. Reencarnação e ressurreição, já temos esses conceitos, já sabemos que a doutrina espírita usa o raciocínio acerca da reencarnação e que, por sinal, mais um parênteses para nós. O ensinamento da reencarnação, o fato de aqui estarmos hoje reencarnados, comprova a existência de Deus, comprova a justiça divina, porque na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre em que está baseado o dogma, o ensinamento da reencarnação. E o Espírito da Verdade, bem objetivo, diz que é no conceito de justiça divina. Porque, afinal de contas, nós fomos criados lá atrás simples e ignorantes. Viemos na nossa caminhada,
1, 2, 3, 4 reencarnações. Nesse caminho que nós fizemos até aqui, nós mais erramos do que acertamos. E por esta razão, a justiça divina permite que nós reencarnemos, retornemos a um novo corpo físico para poder resgatar estas faltas. São as expiações que nós trazemos. Por isso que, combinando esta pergunta 171 com a 167, qual o objetivo da reencarnação? Logo a resposta: expiação, aprimoramento moral. Eu venho com a justiça divina, eu tenho a oportunidade de retornar ao novo corpo com a bagagem espiritual que eu tenho, de bom ou de ruim, e expiar os meus erros do passado ou do presente, porque então nós também adquirimos dívida no presente. Então, esse é o conceito maior da justiça divina por trás da reencarnação. Esta permissão de aqui estarmos reencarnados para podermos nos aprimorar, para podermos ver o reino de Deus na medida em que nós vamos moralizando sentimentos, pensamentos, palavras e atitudes. Cada dia é uma construção. Cada dia da nossa reencarnação é uma oportunidade divina. Esta é o começo da mensagem evangélica do item 4. Mais uma vez, Livro dos Espíritos, porque nos ajuda muito nesse tema de hoje. Depois vão ter os comentários na referência bibliográfica, que nós sempre colocamos, mas vale a menção, 2 perguntas grandes do Livro dos Espíritos. Pergunta 222, que faz um resumo geral sobre a reencarnação, porque é um tema que começa na 166 e vai até a 222. Tem muita coisa aí. Então, a 222 faz um resumo e a pergunta 1010 apresenta considerações sobre a ressurreição. Que, diga-se de passagem, ressurreição existia, mas foi em um dos concílios em que, no ano 300 e alguma coisinha, ou 530, houve a modificação da palavra reencarnação para ressurreição. Mas aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, acaba-se com esta dúvida, usamos reencarnação, retomar ao novo corpo. Na sequência do nosso estudo, temos os itens 5, 6, 7 e 8 que tratam sobre um diálogo de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um sacerdote, era um doutor da lei, e não um qualquer, era mestre de Saulo. Saulo que depois caiu do cavalo e se transformou em Paulo de Tarso. Então Nicodemos era o mestre de Saulo. Tinha conhecimento religioso, conhecia as escrituras e principalmente a lei mosaica. E ele faz uma pergunta a Jesus, em que o próprio mestre, quando recebe a pergunta, fica indignado no sentido de dizer que ele, que era um conhecedor das escrituras, conhecedor da lei mosaica, a primeira revelação, não tinha esta noção mais aprofundada que para ver o reino de Deus haveria necessidade de nascer outra vez, de reencarnar sucessivas vezes para poder se aprimorar. Então, esse diálogo aqui nós vamos ler porque daí nós extraímos algumas conclusões para o arremate do vídeo de hoje. Vamos lá. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor,
porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem que já está velho, pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e o que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Vejamos que esse diálogo é base para uma série de comentários que vamos iniciar hoje e na próxima semana nós concluímos. Quando Jesus inicia o diálogo com Nicodemos na surdina da noite, porque ele não poderia se mostrar aos seus colegas judeus, seja por vergonha, por qualquer razão, mas ele encontrava Jesus separadamente, e ele reconhece no Mestre, o Salvador, o enviado de Deus na terra, e faz a pergunta sobre a possibilidade de um homem velho retornar à barriga de uma mãe, nascer outra vez. Jesus deixa bem claro no comentário: o homem tem que renascer outra vez para ver o reino de Deus. Precisa se aprimorar quantas vezes forem necessárias, no sentido de evoluir. Mas, na sequência da resposta de Jesus, ele diz que se o homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí é um conhecimento filosófico-científico, no sentido, olhe, analise sobre o nosso corpo físico de hoje. É formado de carne, matéria grosseira, mas também formado de líquido, de água. Inclusive o início da gestação, da formação do corpo físico a reencarnar, ele é toda, na barriga da mãe, toda submersa, aquática, alimentado pelo cordão umbilical, mas é toda submersa. Depois o corpo físico que começa a ser formado, e o livro A Caminho da Luz de Emmanuel nos traz bastante revelações sobre isso, no período da gestação, ele é formado graças ao líquido sanguíneo, por exemplo, que faz parte do corpo, que ajuda a multiplicação celular. Então nós temos uma estrutura de formação e já preparada de água. Por isso, este elemento natural necessário à vida. Água é sinônimo de vida. Água fluidificada nos centros espíritas, água fluidificada no Evangelho no Lar, água fonte de alimentação no livro Nosso Lar, água fonte de vida dentro do nosso corpo físico. Então, este elemento de vida e de carne para a formação de uma nova reencarnação. É isso que Jesus está mostrando a Nicodemos. E ele ainda com dificuldade, embora mestre em Israel, tinha dificuldade de entender isso. Para seguir, e já caminhando para os nossos finalmente da primeira parte, no item 6, apresenta o destaque novamente no comentário em que João Batista
é a reencarnação do profeta Elias. Porque num dos comentários diz que não vos espanteis e que eu vos disse, é preciso que nasçais de novo. Ou seja, a reencarnação, na nossa atual condição evolutiva, é uma necessidade. Não uma necessidade punitiva, mas uma necessidade de aprimoramento. Deus quer que nós evoluemos. Deus quer que nos aprimoremos, moral e espiritualmente. Por isso que a necessidade da reencarnação como um caminho de libertação para nós. A necessidade da reencarnação como um caminho de melhoramento. E sobre isso, vai ficar só a referência bibliográfica para que vocês possam ler. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, Alma e Reencarnação, tem um item que se chama Reencarnação e Evolução. O livro Evolução em Dois Mundos, o item Reencarnação e Evolução, que trata sobre este item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no sentido de termos a reencarnação como o caminho de evolução. Não de aprisionamento, mas sim libertação, evolução. Tá bem? Semana que vem nós retomamos a segunda parte a seguir do item 7 até o item 17 para fechar sobre reencarnação e ressurreição. Muita paz, muita luz, muita força para todos vocês. Uma boa semana. Tchau, amigos.